garotinhos e garotinhas, eu sou Danilo da Viola e sejam bem-vindos ao canal Musculação Raiz, o canal mais informado do Brasil. Eu sou Samuel Araújo e hoje é o nosso quarto vídeo da série História da Musculação. Então, você já sabe, senta aí que lá vem história. Pois bem, hoje é o nosso quarto vídeo da série História da Musculação e vamos dar bastante atenção ao Mr. Olympia, que é a principal competição em fisiculturismo hoje. E vamos começar em 1965, onde aconteceu a primeira competição, começando com Larry Scott, o cara que deu fama, principalmente ao Banco Scott. Todo maromba que gosta de treinar braço sabe muito bem do que eu estou falando. E ele venceu aí no ano de 65 e 66. Na sequência a gente tem Sérgio Oliva, também muito famoso, vencendo em 67, de 67 a 69. Na sequência, o saudoso Arnold Schwarzenegger, que vence aí de 70 a 75, depois vai vencer de novo em 1980. E principalmente a década de 70, com esses grandes atletas que eu comentei, ficou muito famosa como a Golden Era do fisiculturismo. Foi uma fase onde marcou bastante esse começo, principalmente do uso de hormônio, onde os físicos já começam a se destoar de maneira bem grotesca dos físicos de anos anteriores. Não podemos ficar só no universo masculino, também devemos lembrar que foi na década de 70 que as mulheres começaram a participar de forma expressiva dentro do esporte, muito em consequência do aumento da presença delas dentro das academias, e foi nessa época que surgiram então as primeiras competições, que eram a Miss América e a Miss Physique, e eram competições basicamente de trajes de biquíni. E dentro dessas competições havia apenas uma categoria que era simplesmente dividida entre leve e pesada. A leve, que era até 55 quilos, e a pesada acima de 55 quilos. A primeira competição onde as mulheres começaram a ser mais valorizadas em relação mesmo à sua musculatura foi no ano de 1978, em Ohio. Ainda sobre a Golden Era, a gente pega aí Arnold Schwarzenegger, como eu comentei, ganha de 70 até 75. Na sequência a gente tem o Dr. Franco Columbu, ganha em 76. E depois vem Frank Zane, que ganha aí do ano de 77 até 79. Um ponto interessante a se destacar foi que Frank Zane ele era uns 10 quilos mais leve do que o Arnold Schwarzenegger, porém por uma diferença de proporção física, de beleza estética, ele acabou vencendo o Arnold por 3 anos consecutivos, sendo que o Arnold só foi ganhar de novo no ano de 1980. Na sequência a gente tem de novo já o Franco Columbu, ganhando em 81 mais uma vez o Mr. Olympia. Interessante que ele era muito baixinho comparado aos outros atletas, mas tinha uma proporção física cabulosa, para além de ser muito forte. Ele tinha um dorsal gigantesco e era famoso pela sua força, principalmente em exercícios básicos, como levantamento de terra, onde existem fotos e vídeos dele aí na internet, levantando, por exemplo, um carro. A década de 80 também foi importante para as mulheres, porque foi aí que elas começaram a receber patrocínios e premiações nas competições. Dentre as atletas mais famosas da época, nós temos a Rachel McLeish, que foi campeã 6 vezes do Mr. Olympia. E o Mr. Olympia foi um divisor também, foi um marco importante para a participação das mulheres dentro do esporte, porque foi a partir dele que se exigiu mais em relação à muscularidade do corpo e os métodos de treino das mulheres, a intensidade começou a evoluir e para exigir um corpo mais trabalhado. Em termos de Mr. Olympia, a gente tem em 1982 Chris Dickerson vencendo a competição. Na sequência, em 83, Samir Banalt, também vencendo um Mr. Olympia. E na sequência, o saudoso e glorioso Lee Haney começa a vencer em 84 e domina os quadros a nível mundial em bodybuilding até 1981. Bastante interessante sobre o Lee Haney, que ele dominou não só pela sua genética, o seu método de treino, mas é uma fase em onde começa-se a falar sobre o uso de GH e algumas drogas mais pesadas. Ele dá um início aí ao que eles falam de era freak no fisiculturismo,
Freak seria algo tipo uma aberração, monstruosidade, onde as pessoas conseguem atingir níveis realmente físicos de condicionamento, tamanho, volume muscular, realmente suprafisiológicos. Os caras começam a pesar 120, 130 quilos. Então começa a ter um destaque muito grande, porque é algo muito, talvez, sobre-humano, seria essa expressão. E aí começa-se a falar muito na utilização do GH, que é o hormônio do crescimento. Especula-se ainda que nessa época extraía-se o GH diretamente da hipófise de cadáveres, né, para aplicar nos atletas. Assim como no fisiculturismo masculino, o fisiculturismo feminino também foi dependente da exposição por meio de filmes, revistas e tudo mais. No caso, nós temos a Anita Gendel, que aí é um caso particular, que posou para a revista Playboy. E aí, com isso, né, a visibilidade dela no meio aumentou, porém não foi muito bem visto pelo IFBB, que deu uma suspensão para ela de 1 ano do esporte. Um ponto importantíssimo a se destacar na década de 80 é que ela foi recheada com diversos filmes estrelando os fisiculturistas da época. Dentre eles a gente pode destacar principalmente o Arnold Schwarzenegger e o Lou Ferrigno. Lou Ferrigno fez o Hulk, né, que era um modelo bem antigo de filme, né, onde pintaram o Lou Ferrigno de verde e ele representou o nosso herói, o incrível Hulk. Se eu não me engano foram 2 ou 3 filmes com o Lou Ferrigno. E o Arnold Schwarzenegger, a gente tem uma pá de filmes aí incontáveis, né? Destacando filmes como o clássico Conan o Bárbaro, Predador, entre outros aí que merecem muito destaque e passou na telinha de todo mundo aí com toda certeza. E aí, dentre esses filmes, nós temos um muito importante em 1977, que foi o Pump Iron 1, que mostrava a preparação desses atletas para a competição, no caso dos homens. E em 1985 nós tivemos o Pump Iron 2, que mostrava já a preparação das mulheres para a competição no Caesars Palace World Champions. Aí se o inglês não ficou muito bom, a gente vai melhorar. Perdoe o nosso inglês. Perdoa, mas com o tempo vai. E aí, dentre essas atletas, nós tínhamos a Lidia Shane e também a Rachel McLeish, que já estava bem famosa na época. Toda essa exposição do esporte feminino ajudou para que ele chegasse aqui no Brasil com força. E já na década de 80, no ano de 1984, nós temos a realização do primeiro Miss Rio, que foi idealizado pelo treinador Jair Frederico, e onde a campeã nessa ocasião foi a Marlene Pinheiro. Marlene Pinheiro foi uma grande atleta brasileira, e aí grava esse nome porque ela fez um marco inédito na história do bodybuilding, que foi no seu 3º campeonato, onde, além de ser campeã feminina no overall, o overall nessa ocasião foi realizado entre homens e mulheres, e pela primeira e única vez na história, uma mulher superou, em termos de musculatura, superou um homem dentro deste esporte. E neste mesmo ano, a Confederação Brasileira de Fisiculturismo realizou em Manaus a primeira competição feminina de fisiculturismo no Brasil, onde nós tivemos também a campeã Marlene Pinheiros Faria. E aí ela ficou consagrada, né, como a primeira campeã brasileira de fisiculturismo feminino. E ainda neste mesmo ano, ela fez parte da equipe que foi representar o fisiculturismo brasileiro lá fora e ficou em 3º lugar no campeonato de Singapura. E ainda dando sequência na sua coleção de prêmios, neste mesmo ano, Marlene Pinheiro consegue o 1º lugar no campeonato ibero-americano. Em 92, no Mr. Olympia, a gente tem Dorian Yates ganhando seu 1º campeonato. É um homem que viria, né, e veio a se tornar uma lenda entre os fisiculturistas por ter o que todos dizem ser o maior dorsal já construído pela humanidade. Ele usava muito o exercício pull-down, deixou esse exercício extremamente famoso, inclusive criou uma máquina na época de pull-down improvisada, e depois essa máquina foi patenteada e hoje já existem diversas marcas mundo afora. Uma coisa que também se eternizou no que tange ao Dorian Yates foi o seu método de treino, que é uma variação do Heavy Dutch, onde ele utilizava um volume relativamente baixo de exercícios
porém com intensidade extremamente elevada, cargas altíssimas, repetições com máximo de explosão e potência e um volume relativamente baixo quando comparado aí a boa parte dos atletas da época. A seguir a Dorian Yates, a gente tem o The King, Ronnie Coleman, amado por uns, odiado por outros. O cara provavelmente foi um dos maiores fisiculturistas a pisar no palco, tanto em questões de peso quanto de tamanho, proporção e volume muscular. Extremamente famoso por seus treinos com intensidade elevadíssima, né? Chegando a fazer um leg com 1 tonelada, não é isso? Então ele trabalhava numa linha similar à do Dorian Yates, volume relativamente baixo, porém cargas elevadíssimas. Ronnie Coleman, ele venceu o Mr. Olympia de 98 até 2005, direto e reto, tendo aí grande rivalidade com Jay Cutler. Interessante comentar que hoje o Ronnie Coleman encontra em situação extremamente debilitada. Ele já passou por diversas cirurgias na coluna, se não me engano, ombro, joelho, né? Em função desses treinos extremamente intensos e extenuantes. E quando perguntam para ele se ele se arrepende, a única coisa que ele fala é: eu me arrependo de ter feito mais uma repetição. Caralho, foi bonito essa fala, né? Pode já. Contracenando aí com o Ronnie Coleman, a gente tem o grande Jay Cutler, já no comecinho dos anos 2000, o que muitos dizem ser talvez a maior rivalidade do fisiculturismo, mas com certeza uma das maiores. Jay Cutler começa vencendo a partir de 2006, mês de 2006, 2007. No ano de 2008 ele é vencido por Dexter Jackson e retoma depois o sangue nos olhos em 2009 e 2010, vencendo esses dois campeonatos. Ponto interessante a se destacar, a partir aí talvez de Dorian Yates, Ronnie Coleman, é que esses indivíduos da era freak, eles ganham um certo destaque, talvez negativo, em função do abdômen extremamente dilatado. Esse abdômen ele tem várias, várias suposições em cima dele. Uma delas, mais óbvia de todas, volume de comida que esses indivíduos têm que comer por dia, a quantidade de caloria, um aporte calórico realmente gigantesco. Talvez algo próximo aí do mínimo de crotona, né? Quem sabe, 57 mil calorias, aí 9 quilos de carne, talvez algo do gênero, não sei. Mas enfim, um volume muito grande, obviamente que o abdômen vai dilatar, isso não tem muito jeito. E comenta-se também sobre o excesso, de certa forma, da utilização de hormônio, o que poderia gerar algum inchaço a nível visceral e levando o abdômen a ficar um pouco mais protuso. No ano de 2011, a gente tem destaque de uma outra lenda do fisiculturista, que é o grande Phil Heath, onde ele vence aí 7 Mr. Olympias também sequenciais. Ele começa em 2011 e só vai parar em 2017. E ele ficou extremamente famoso também no seu físico. Algumas pessoas falam um pouco mal do Phil Heath pelo uso de óleo no corpo. Não sei falar até que ponto realmente acontece ou não, mas se ele utiliza, realmente ele só corrige falhas na musculatura dele. Não tem como você construir um físico daquele tamanho só com base em óleo. Imagina quantos itens não seriam, né? Daria para evitar muita coxinha. No ano de 2018, a gente tem Shawn Roden vencendo o Phil Heath e apresentando um físico completamente diferente. Em vez daquele abdômen protuso, já trabalha com uma linha de cintura bem bonita, talvez se assemelhando àquela Golden Era do fisiculturismo. Um físico, um abdômen que lembra muito o do Arnold, Frank Zane, com aquele físico realmente, aquele abdômen mais estreito, destacando depois aí a parte superior do tronco. Por fim, mas não menos importante, a gente tem Brandon Curry vencendo aí no Mr. Olympia do ano passado, que foi de 2019, estamos em 2020 e esse ano ainda não aconteceu o Mr. Olympia, esse ano fatídico em função do coronavírus. Mudou os planos de mundo. Veremos como serão aí as próximas competições. Chegamos ao final de mais um vídeo e você já sabe o que tem que fazer. Curte, comenta e compartilha, e é só esperar que na próxima semana tenha um pouquinho mais da nossa história. Pois é, muito obrigado por assistir a gente e se prepare que o próximo vídeo a gente vai falar do Joe Wager, que é basicamente o pai dos métodos de treinamento. Então, um abraço para vocês, até a próxima, por hoje é só, pessoal.